Lucas capítulo 5, versículos 31 e 32. E Jesus respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. No ensino anterior, a gente viu que o único homem, depois de curado, que voltou para agradecer, a palavra diz que ele caiu aos pés de Jesus em arrependimento. Então a gente viu que ser grato é muito mais que dizer obrigado. Ser grato a Deus é reconhecer quem é Deus, o que Ele faz por nós e qual é a nossa posição diante de Deus. Por isso a palavra fala que aquele homem voltou, lançou-se aos pés de Jesus em arrependimento. Então hoje a gente vai aprender sobre o arrependimento. Porque quando a gente prega para alguém e fala sobre o arrependimento, muitos pensam, muitos se perguntam, mas se arrepender do quê? Eu não mato, eu não roubo, eu não cometo adultério, eu trabalho, pago minhas contas, pago meus impostos, não faço nada de errado. Me arrepender do quê? Então, para começar, a gente viu que em Lucas, capítulo 31 e 32, que Jesus é o Salvador. Mas ele veio nos salvar do quê? Então, aqui nessa palavra, ele diz o que ele veio fazer. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele diz que os que estão sãos, o que estão com saúde, não necessitam de médico. Só os enfermos necessitam de médico, ou seja, só quem é pecador necessita do médico, que é Jesus, necessita do Salvador. Aí ele continua dizendo: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ou seja, se eu digo que não tenho pecados ou que não faço nada errado, eu estou dizendo automaticamente que eu não necessito de Jesus, que eu não preciso ser salva. Em 1 João capítulo 1, verso 8, diz assim: Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Por isso, cada um de nós, sem exceção, necessita do Salvador, necessita de Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Só que a gente tem uma ideia errada de pecado, porque nós reconhecemos como pecado somente os pecados sociais, como, por exemplo, o adultério, ou o assassinato, ou o roubo. Mas, na verdade, o pecado é tudo aquilo que vai contra o que Deus nos orientou em sua palavra. Portanto, matar é pecado, assim como falar mal do próximo. Cometer adultério é pecado, assim como julgar no seu íntimo o próximo. Assim como falar palavrão, assim como mentir. Muitos acham que uma mentirinha não faz mal. Mas se você já mentiu uma vez na sua vida, qualquer mentirinha, por menor que seja, você está em pecado contra Deus. A gente vê também muitas pessoas achando que seguir a Deus é não errar nunca. É mais fácil uma pessoa que fez coisas horríveis se arrepender e se converter ao Senhor do que uma pessoa que julga que nunca fez nada de errado, que nunca cometeu um pecado social. Mas a gente tem que entender que isso não quer dizer nada. Aquele que cometeu pecados sociais é tão pecador quanto quem nunca matou, quem nunca roubou, quem nunca cometeu adultério. Olha só o que a palavra diz em Lucas capítulo 13, versículos do 1 ao 5. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não, eu volto a lhes dizer: a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão.
Nessa época, era muito claro para as pessoas que se alguma coisa ruim me acontecesse, era porque eu tinha feito algo errado. A gente vê isso bem claramente em João capítulo 5, onde fala que Jesus curou um homem. No verso 14 ele diz: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Era muito claro para eles, naquele tempo, que quando alguma coisa ruim acontecia a alguém, era porque aquela pessoa havia pecado contra Deus, havia feito alguma coisa errada. E aqui, em Lucas 13, a gente vê Jesus puxando a orelha dos judeus. Então Jesus diz para esse povo: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores dos que os outros da Galileia? Foi por isso que sofreram? De maneira alguma, mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. Aí no verso 4 diz: E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não, e eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês morrerão. Ou seja, aqueles que foram mortos na Galileia, eles até poderiam ter feito alguma coisa horrível, certo? Mas Jesus estava falando que eles não eram mais pecadores do que aqueles que estavam ouvindo Jesus falar. Perante aos nossos olhos humanos, criminoso é quem comete um crime contra a sociedade. Mas para Deus, tanto o criminoso, para nós, aquele que está na cadeia, quanto cada um de nós é criminoso aos olhos de Deus. Quando mentimos, quando julgamos, quando não perdoamos, quando falamos mal do próximo, quando somos orgulhosos. Portanto, entenda que a diferença entre você e o seu próximo é apenas quem se arrepende diante de Deus, quem se reconhece pecador, quem reconhece o seu crime perante a Deus, quem se humilha aos pés de Jesus, como aquele homem que voltou para agradecer, lançando-se aos pés de Jesus e se humilhando e dando glórias, dando graças a Ele. É como a gente falou no estudo anterior. Aos olhos do mundo, aos nossos olhos físicos, não há diferença entre um pecador que se arrepende, que se reconhece criminoso diante de Deus, e um que não se reconhece, que acha que não faz nada de errado. Mas a diferença será na eternidade. É por isso que nós precisamos de um Salvador, porque somente em Jesus, através do sangue que Ele derramou na cruz, que recebemos o perdão dos nossos pecados, o perdão dos crimes que cometemos diariamente contra Deus. Por isso, quando eu reconheço que eu sou pecadora, que eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu estou declarando que eu preciso de Jesus, eu preciso de um Salvador, do Salvador. Porque Ele disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lembra que no estudo anterior eu disse que quando nos acontece algo ruim, uma doença, alguma situação difícil que a gente passa, é Deus nos dando um chacoalhão para que a gente mude a rota da nossa vida, para que a gente mude a direção, porque o caminho que a gente está seguindo vai nos levar à perdição eterna, certo? Deus está chamando a nossa atenção. É porque Deus quer que a gente se arrependa, é porque Deus quer que a gente se converta. O que é a conversão? É quando você caminha por uma estrada e de repente você muda a rota, você muda a direção, você faz a conversão. Então as pessoas não têm essa percepção porque elas dizem: não, Deus é amor, Deus só quer o nosso bem. Mas a gente esquece um detalhe: quando a gente educa os nossos filhos, quando os corrigimos, é porque se eles continuarem fazendo aquilo que é errado, eles vão se dar mal. Então veja o que a palavra diz em Apocalipse, capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Portanto, amados, não desprezem a correção do Senhor. Dá ouvidos ao que o Senhor está dizendo hoje. Arrependa-se. Mude a rota da sua vida em direção ao Senhor. Faça a conversão.
Em Mateus capítulo 4, verso 17, diz assim: Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.